Gente, eu acho que esse é um dia, não só pela passagem do Dr. Paulo, mas acho que é um dia emblemático. Mas diferente um pouco do Gabriel, eu vou usar a prerrogativa dos cabelos brancos aqui, viu, Gabriel, para olhar para trás, olhar, na realidade, o que nós aprendemos. E eu quero voltar exatamente nesse momento aqui, 30 anos, mais ou menos 30 anos, 1990. Em 1990 aconteceu um workshop em Manaus, o chamado Workshop 90, alguns de cabelo branco, não sei se o Marete estava lá e tal. Eu ainda era estudante, viu, Marete? Eu estava no último ano de faculdade, então não me comprometa. Mas houve esse seminário em Manaus, tá, com mais de 300 pesquisadores de várias áreas. E aquele seminário, na realidade, montou o primeiro mapa de áreas prioritárias para a conservação da Amazônia. Até recentemente eu tinha na minha sala uma cópia desse mapa ali, com aquelas bolas. Foi baseado em endemismo, baseado em ocorrência de espécies, ou na percepção dos pesquisadores sobre o que se devia priorizar para conservar na Amazônia. Tá? Então, esse workshop foi muito emblemático e o que é curioso, pessoal, é que naquela época nós tínhamos aí pouco mais de 10% da Amazônia protegida. Tá? 30 anos atrás, que é nada, tá? Nós tínhamos pouco mais de 10% da Amazônia protegida. Tá? Hoje, 500% mais proteção, tá? E essa proteção toda, hoje nós estamos aí acima de metade da Amazônia composta por áreas protegidas. Essa proteção toda foi feita em função de esforços enormes de várias pessoas que estão aqui, de várias entidades que estão aqui. O IPAM surgiu nesse contexto, o Amazon surgiu nesse contexto. Nós geramos, enquanto sociedade, informação, dados científicos, mobilização social, comunicação com a sociedade, que nos permitiu sair de 10 para 50, para 55, como nós estamos hoje. Aí a gente começa a se fazer a pergunta, mas está feito o serviço? Está pronto? Absolutamente não. Não só porque ainda tem uma outra metade para preservar, mas é porque existem forças hoje muito diferentes daquela. Olha, eu vou dizer algo que vocês vão me perdoar pelo exagero, mas foi fácil o trabalho até agora. Foi relativamente fácil. Tá? Tinha área disponível. Entende? Eu me lembro, o Dr. Paulo, tá? Ele criou área protegida de avião. Eu olhava lá embaixo, puta, ali tem uma cachoeira, tem um rio, não sei o quê, marca o polígono, volta para o escritório, risca, cria área protegida. Hoje é impossível de fazer um negócio desse. Tá? Então, hoje está muito mais complicado para a gente continuar no processo de consolidação do sistema do que era há 20, 30 anos atrás. E não só está mais difícil, como o desafio é outro. Na realidade, talvez a gente tenha bifurcado em três, né? Não sei se existe a palavra, trifurcado, tá? Em três o desafio. Tá? A primeira perna desse desafio é consolidar o que já existe. Tá? A gente sabe que tem muito parque, que ainda muita área protegida, muita terra indígena que não está consolidada, que não tem plano de manejo, não tem estrutura, que não tem o reconhecimento da sociedade local. Isso é um ramo, é uma linha, é uma ação. A outra é criar outras áreas. Tá? A gente sabe hoje, está ali a doutora Cláudia, que não vai me deixar mentir, que publicou recentemente, a doutora Cláudia com Paulo Mutinho, Cláudia Ramos e Paulo Mutinho, um artigo que indica que há 64 milhões de hectares de áreas não destinadas na Amazônia. Tá? Grande parte disso está no estado do Amazonas, vai ter um pouco no Pará, Roraima, está bem esparramado. Tá? E a gente tem que encarar isso como uma sociedade. Quer dizer, eu costumo dizer que esse a gente tem que terminar o serviço que Pedro Álvares Cabral começou há 518 anos atrás. Nós temos que dominar o nosso território. Em ele não estando dominado, abre-se espaço para grilagem, para violência, para todo tipo de usurpação que a gente sabe que acontece nessas áreas. Então, eu acho que esse é um segundo desafio, que é o desafio de ampliar, se possível for, e aonde for, e na Amazônia a gente sabe onde esse sistema, porque há áreas que ainda precisam de ser protegidas. Há áreas que tem pessoas vivendo lá e que tem que ter seu estilo de vida assegurado, sejam elas comunidades indígenas ou comunidades não indígenas. Mas isso é um fato. Mas há um terceiro desafio. E esse desafio é um desafio de hoje. É um desafio, viu, Gabriel, de olhar para frente, que é o desafio de comunicar com a sociedade. Eu duvido que a sociedade lá fora entenda minimamente o que nós estamos fazendo aqui dentro. Não entende. Não nos enganemos, as pessoas não sabem a importância de unidade de conservação. É por isso que volta e meia, governo entra, governo sai, fragiliza, fortalece, fragiliza, fortalece. Esse processo de dúvida, certeza que a gente vive em relação ao entendimento da sociedade sobre a área protegida é talvez a coisa mais nociva que existe. Tá? Nós temos que fazer um esforço de comunicação. Essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês. Nós precisamos de comunicar melhor com a sociedade.
As áreas protegidas não são só bibelôs de ambientalistas, como grande parte da população pensa. Não são. São áreas protegidas que produzem a chuva que irriga a nossa agricultura. 96% do grande negócio brasileiro, que é a agricultura, depende de chuva. Se não tiver área protegida, no mínimo esse sistema está fragilizado, quiçá inviabilizado. Então, a gente precisa de explicar isso claramente para a sociedade. A gente tem um depositório de biodiversidade que nenhum país do mundo tem, e nem sabemos o que tem lá dentro. Então, no mínimo, a gente tem que proteger isso até o dia que a gente tem a capacidade de entender o que tem para poder dar uso, para poder dar o devido respeito a enfim, insumos e características que existem nessas áreas. E nós não conhecemos. Ou se conhecemos, a gente não comunica. Então, eu queria terminar, acho que meu tempo já deve estar perto do limite já, deixando essa mensagem, pessoal, que nós fizemos muito em 30 anos. Devemos, sim, nos vangloriar e nos aplaudir por isso. Mas ainda tem muito para fazer para frente. Esse trabalho de consolidar não terminou, o trabalho de criar novas tem que continuar, e principalmente o trabalho de comunicar com a sociedade, é o tal do pregar para não convertidos. Esse eu acho que é o grande desafio de todos nós aqui dentro dessa sala. É a gente criar o linguajar, criar os argumentos, identificar a forma de comunicar com a sociedade para que as áreas protegidas não sejam áreas de ambientalistas, que sejam áreas importantes para toda a sociedade brasileira. O dia que a gente conseguir isso, está resolvido o problema. Aí o chato vai ser porque todos nós vamos estar desempregados. Vai ser por uma boa causa. Obrigado.